Eu trabalho com projetos de subestações e eu costumo falar muito dessa área. Só que na área de subestações, nesse mercado de alta tensão, existem diversas outras oportunidades, diversos perfis, diversos segmentos de carreira que você pode encontrar. Nesse vídeo eu queria falar sobre isso. Eu queria mostrar para você todas essas oportunidades que você pode encontrar quando vai trabalhar no setor de alta tensão, para que fique mais claro para você e que para você possa direcionar melhor os seus esforços no seu aprendizado e no seu desenvolvimento para encontrar melhores oportunidades de carreira. Então vamos lá? Bora para o vídeo. Mas antes de mais nada, queria te dizer que já está disponível para venda o meu livro Fundamentos de Subestações. É um livro que é dividido em 8 capítulos, onde vai desde a parte de sistema elétrico de potência, passa pelas subestações de média, de alta tensão, subestações isoladas a gás, materiais, e tem muito conteúdo, muito conteúdo fundamental, para que você possa trabalhar melhor esses fundamentos e possa aprender mais sobre subestações. Você que tem interesse em adquirir o livro, só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E com um exemplar como esse, eu vou usar aqui como apoio para poder fazer esse vídeo para vocês e falar melhor sobre essas profissões, essas carreiras que você pode seguir. E a primeira delas é o planejamento. Como assim? O que é que tem no planejamento? Eu vou trabalhar com cronograma, eu vou trabalhar com planejamento de quê? Vamos lá. Tem 2 tipos de planejamento, tá? E eu quero focar neste que eu vou falar agora, que é o planejamento do sistema. Então, quem trabalha no planejamento do sistema, ele faz um estudo global, uma análise sistêmica para avaliar se as condições daquele sistema, o que elas estão demandando. Se está demandando novas linhas, novas subestações. Então, o profissional do planejamento é o responsável por fazer essa análise sistêmica, essa análise global e verificar quais são as melhores alternativas para suprir aquela demanda que vem se apresentando. Então imagina que você trabalha numa concessionária de energia, tá? E lá na área de planejamento você vai receber todos os inputs, você vai enxergar o sistema da própria concessionária. E aí você vai ter as informações de novos clientes que estão se conectando, você vai ter informações de carregamento dos transformadores, carregamento das linhas, de como está o barramento daquelas subestações, e você consegue ver tudo isso dentro de programas como o AnaRede ou AnaFaz e até programas de transitórios eletromagnéticos para você adquirir subsídio e entender quais são as condições daquele sistema. Então, se você vê ali, tem transformadores sobrecarregados, você pode propor novos transformadores. Se tem linhas sobrecarregadas, você pode propor novas linhas a serem feitas. E também, para atender clientes, você pode propor novas linhas, novas subestações, seccionamento de linhas, enfim. Todo esse planejamento ele é voltado para que se apresente a melhor condição, a melhor situação para atender aquela demanda que não para de crescer. Então, o cara do planejamento ele é responsável por consolidar todas essas informações e traduzir isso na melhor alternativa. A próxima etapa é a área de projetos. Então, uma vez que o planejamento definiu quais são os escopos, uma vez que o planejamento definiu que é preciso trocar um transformador que está sobrecarregado, construir uma nova subestação, fazer um seccionamento, colocar um reator, um banco de capacitor em uma subestação, esse escopo ele passa para a área de projetos, que é a área que eu mais gosto, a minha área de fato. Então a gente recebe essa demanda, recebe esse escopo e aí você começa a trabalhar na solução para tangibilizar aquilo. Ou seja, se o cliente, no caso aí o planejamento, ou a própria subestação, o crescimento do sistema está demandando uma instalação de um banco de capacitores, nós, projetistas, vamos analisar a melhor forma de implantar aquele banco de capacitores. Se está se demandando uma substituição do transformador, a gente vai identificar a melhor forma de fazer isso sem causar o desligamento. Se está pedindo uma ampliação da subestação, a gente vai ter que identificar como a gente vai ampliar aquela subestação, qual área que nós vamos utilizar, quantos vãos a gente vai construir. Então a área de projetos é uma área muito nobre, é uma área que tem muita responsabilidade, O projetista ele acaba sendo o responsável por dizer, por inferir ali como é que vai ser o futuro daquela subestação. Dependendo do arranjo que o projetista propor, você pode inviabilizar até futuras ampliações. Por isso que acaba sendo
um segmento aí de muita responsabilidade e que precisa ser feito sempre com muito cuidado, né? Por isso que eu sempre bato na tecla de analisar todas as possibilidades, de você fazer várias simulações para que você consiga chegar na melhor solução, né? Na melhor alternativa, aquela que apresente melhor custo-benefício, que não só atenda esse escopo que você está trabalhando, mas que vise ali futuras ampliações, né? Porque quando uma subestação ela é projetada de uma forma que você visa o futuro, fica muito mais fácil fazer as ampliações. Então os próximos projetos serão mais fáceis, as próximas obras serão mais fáceis, as atividades de manutenção também serão mais fáceis, mas tudo isso está vinculado ao projeto, né? O projeto que vai delimitar ali se vai aquela subestação, né? Aquelas ampliações, se elas vão ser simples ou complicadas. Então é uma área de muita responsabilidade, mas que é uma área muito interessante e é a que eu mais gosto. Uma vez que o projeto está concluído, esse projeto vai para execução. Então a gente já passou lá pelo planejamento, onde se definiu o escopo, o projeto tangibilizou isso, transformou numa série de documentos, e isso vai para a obra. Então para aquele cara que tem um perfil mais de campo, né, um perfil que gosta de estar ali no campo mesmo, fazendo ali, acompanhando as atividades que estão sendo executadas, esse cara ele pode trabalhar na execução de obras, né, na construção de subestações. E aí você tem vários tipos de obra. Você tem novas subestações, onde você pega o terreno e faz ali desde a terraplanagem, passa pela malha, a drenagem, implantação de postes, montagem de equipamentos e vai até o final da obra para poder passar para a próxima etapa que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então o cara da obra, ele é um cara que ele também tem muita responsabilidade, né? Ele precisa pegar aquele projeto, ele precisa entender o projeto e ele precisa fazer aquilo acontecer, ou seja, tirar do papel, tirar do CAD, tirar do Revit e tornar aquilo realidade, ou seja, tirar do chão e transformar aquilo numa subestação, tá? Então esse cara ele vai acompanhar todas as etapas e isso precisa ser muito bem feito, né? Porque uma subestação, quando é bem construída, ela fica muito mais segura. Quando a subestação ela é mal construída, você acaba tendo muito retrabalho durante a obra, muito gasto durante a obra, e isso pode ser um problema depois, já na etapa de manutenção. Depois que a obra é finalizada, antes da subestação ser energizada, ela precisa passar por uma bateria de testes, chamada comissionamento. É nessa etapa onde, uma vez que a obra está concluída, vem uma outra equipe, né, geralmente diferente daquela que fez a obra, para atestar o que foi construído. Então a equipe de comissionamento ela vai lá na subestação e ela verifica, faz os testes dos equipamentos, ela verifica os painéis, ela verifica as conexões, faz alguns testes funcionais para atestar realmente a condição daquela subestação. Então o projeto era assim, ela foi construída desta forma, existe um casamento entre o projeto e a construção, então isso é checado lá no comissionamento, né? Se tem alguma coisa que ficou fora do esquadro, alguma coisa que não está funcionando, faltou passar um cabo, faltou fazer uma interligação, tudo isso é checado lá no comissionamento, né? Então essa equipe de comissionamento que vai fazer todos os testes necessários para verificar se aquela instalação está pronta para ser energizada. Então essa também é uma etapa muito importante, que ela fica ali depois da obra e antes da energização, né? O comissionamento termina quando a subestação está energizada. E aí, uma vez que a subestação for energizada, a equipe de comissionamento sai de cena e aí passa a atuar a equipe de manutenção, que vai fazer os planos de manutenção periódica, e aí pode ser a periodicidade depende muito da atividade, então pode ter atividade diária, semanal, mensal, semestral, anual. Isso depende muito do plano de manutenção. Mas o que sempre vai ter, o que sempre deve acontecer é que os equipamentos e os componentes da subestação devem sempre estar sendo monitorados para que no momento que ele precisar de uma manutenção, essa manutenção aconteça e que o pessoal da manutenção possa também antever os problemas. Então a manutenção ela é feita de forma preditiva, preventiva e também corretiva. E a equipe de manutenção é responsável por realizar todas essas atividades. Também é uma atividade de extrema importância porque é essa equipe que de fato cuida do ativo. Então, uma vez que a subestação está energizada,
que os transformadores estão instalados, é a equipe de manutenção que vai lá no transformador, que vai fazer a termografia, que vai acompanhar esse carregamento, que vai verificar se tem alguma conexão que está fora, como é que está o relé de gás, como é que está a situação do comutador e todos os demais componentes. Então, o pessoal da manutenção também é de extrema importância e é uma carreira que você também pode seguir. É você que também tem um perfil mais de campo, né, um perfil mais de atuação ali direta no equipamento, é uma carreira que é muito boa, que você pode seguir também. E junto com a equipe de manutenção, existe uma outra área, né, uma outra equipe que também acaba sendo importante para fazer esse monitoramento do ativo, ou depois que ele já está energizado, que é a equipe de operação. Então essa equipe ela fica monitorando o ativo, ela monitora as grandezas, ela monitora os carregamentos e ela é quem faz a operação, né? Quem manobra de fato os disjuntores e chaves para abrir e fechar, né? Ou seja, ligar e desligar. Então quando vai tirar um transformador de funcionamento, né? Vai desligar o transformador, é a operação que faz isso. Quando vai energizar um transformador, é a operação que faz isso. Quando tem um problema na rede que a energia cai, né, o fornecimento cai, a operação vai lá e restabelece. E ela acaba batendo muita bola com a manutenção, porque uma vez que o ativo está energizado, né, a subestação está energizada, se acontece algum problema, a manutenção ela faz a correção e a operação faz o religamento, enfim. E aí você tem todo esse monitoramento. Quando a gente fala de rede básica, por exemplo, existe o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS, que é o grande responsável ali por comandar a rede básica. Então, quando a gente fala aqui de subestações 230 kV, 500 kV, do Sistema Interligado Nacional, existe um órgão que comanda essa operação. Ele está o tempo todo monitorando naquelas grandes telas onde você consegue enxergar todo o sistema e ele está monitorando ali porque se acontecer qualquer coisa, ele precisa atuar rapidamente, né? O operador, muitas vezes, ele trabalha de plantão. Então, você tem regime ali de 24 horas, de forma alternada, onde as pessoas vão trocando o seu turno, mas normalmente você precisa ter operação ali 24 horas. Então, sempre que acontecer qualquer problema, o operador precisa estar atento e dar os comandos necessários, né, para resolver aquele problema lá do centro de operação ou até localmente. E uma outra área que é muito importante também e que não necessariamente está ligada à engenharia elétrica é a área de meio ambiente. Toda subestação nova e várias ampliações acabam passando por um processo de licenciamento para regularização da instalação. E o processo de licenciamento ambiental, muitas vezes ele é demorado, ele é trabalhoso e o profissional do meio ambiente ele acaba sendo peça-chave para novos empreendimentos ou grandes empreendimentos, né, novas ampliações, porque ele ajuda a fazer a interface entre a equipe técnica, a área de projetos, a área de construção e os órgãos ambientais. Então eles vão fazendo essa ponte e vão facilitando todo esse processo, né? Eles ficam responsáveis ali por contactar os órgãos, por reunir os documentos, por cutucar a área de projetos e solicitar novos documentos para que ele possa dar entrada e trazer essa regularização. Acaba sendo uma etapa muito importante para o surgimento de novos empreendimentos, então você precisa ter profissionais de extrema competência nessa área. Então, para fechar esse vídeo, queria trazer só mais um segmento dentre os vários que você pode seguir. Eu falei vários aqui no vídeo, vou fechar com esse, existem vários outros que você pode ir descobrindo também ao longo aí da sua jornada. Mas o que eu queria trazer aqui para a gente poder fechar é a área de linha viva. Tá? A área de linha viva normalmente ela está ligada à manutenção, tá? Mas é uma área que eu gosto de tratar como uma área específica, porque a manutenção em linha viva, né, as atividades em linha viva acabam sendo de extrema relevância. Não sei se você já parou para pensar, mas quando uma subestação entra em operação, né, imagina que a concessionária na sua cidade, ela energizou uma subestação, ela não pode estar desligando aquela subestação, porque se ela desligar a subestação, o que é que vai acontecer? Várias cidades vão ficar sem energia e aí o pessoal vai começar a reclamar. E isso é um problema tanto para a população quanto para a própria empresa. Então não é de nenhum interesse da empresa desligar as suas subestações. Então muitas vezes, quando a subestação vai ser ampliada, quando vai se construir um novo barramento, quando vai fazer novos alimentadores naquela subestação, você não pode desligar o barramento.
Porque se você desliga o barramento, você desliga vários consumidores. Então, muitas vezes, as atividades são feitas com linha viva. Então, acaba sendo uma área muito importante. O profissional que está nela, além de um pouco de coragem, precisa ter muita disciplina. Porque quando se trabalha com linha viva, você tem um risco adicional, né? A NR10 fala que quando se trabalha em subestações, né, instalações elétricas de uma forma geral, é preferível fazer de forma desenergizada, ou seja, desligar a instalação para você trabalhar nela com mais segurança. Só que quando a gente fala da alta tensão, é muito difícil você conseguir desligar toda a subestação para você trabalhar nela. Então, quando não se consegue desligar, quando se tem situações críticas onde não é possível desligar de forma alguma, você precisa do apoio da equipe de linha viva. E aí o profissional ele precisa ser muito qualificado e ele precisa ter muita disciplina para seguir os procedimentos corretos. Porque se ele não seguir o procedimento, a gente sabe que podem acontecer acidentes. Então, esse profissional ele precisa ser de extrema competência, muito disciplinado, seguir os procedimentos e fazer tudo com muito cuidado para que a coisa aconteça da melhor forma. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O objetivo aqui era esclarecer um pouco mais quais as carreiras que você vai encontrar quando entrar aqui nesse segmento de subestações, né? Nesse setor de alta tensão. Eu costumo falar muito de projeto e eu queria trazer uma visão diferente, né? Mostrar que nem tudo é projeto. Quem tem um perfil mais de campo pode trabalhar com obra ou pode trabalhar com manutenção. Quem gosta de ter essa visão sistêmica pode ir para o planejamento, pode ir para a operação, enfim, são várias áreas aqui que você pode direcionar melhor de acordo com o seu perfil, de acordo com suas ambições e com o caminho que você pode trilhar na sua carreira. Mais uma vez, se você ainda não adquiriu o seu livro Fundamentos de Subestações, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É um livro que vai te ajudar muito, principalmente para você que está iniciando nessa área, a encurtar esse caminho do aprendizado e sair do zero e entender melhor o que são esses conceitos, quais são os fundamentos que você precisa entender para trabalhar com subestações. E com certeza, através desse livro você vai aprender muito e vai te ajudar na sua carreira, beleza? Então clica no vídeo e adquira o seu. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.